as crenças limitantes. Amém? Você lembra que na semana retrasada eu trouxe a vocês uma definição de medo, e eu coloquei aí no nosso esboço. Medo também significa evidências falsas que parecem reais, que parecem verdadeiras. Então, quando a gente começa a trabalhar no campo das crenças limitantes, é muito importante entender que aí nós vamos operar muitas vezes a nível de subconsciente, onde talvez nós não tenhamos clareza de que essas crenças estão aí e que elas estão comprometendo a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus e até o nosso potencial em Deus. Então, as crenças limitantes, geralmente elas estão aí profundamente arraigadas e às vezes nós não temos consciência ou clareza de que elas estejam interferindo, e elas causam um impacto muito grande nas nossas vidas, principalmente na maneira como nós nos percebemos em relação aos nossos potenciais, como também a capacidade que temos de fazer determinadas coisas para a glória de Deus. Então isso acaba nos limitando, ou às vezes até nos deixando de fora, onde nós não conseguimos cumprir os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração, em função de algumas crenças limitadoras, ok? Basicamente, quando se fala de crenças, elas, claro, tem aí um desdobramento amplo, porém, elas basicamente se fundamentam em duas coisas, que eu coloquei aqui para vocês. A primeira é: e se eu não for bom o suficiente? Amém? Essa é uma das crenças limitantes ou limitadoras que muitas pessoas têm. Talvez não dita dessa forma, mas às vezes tem pessoas que não se consideram boas o suficiente. Amém? E quando se fala de bom aqui, é bom nós entendermos que tanto se refere à questão moral da pessoa, como também à questão de competência da pessoa. Amém? Será que eu tenho condições de fazer isso? Ou, em outras palavras, no sentido de moral, eu não sou digno de fazer algo para Deus. Eu não sou digno de fazer algo grandioso para Deus. Então, você não se sente bom o suficiente em Deus para fazer algo para Ele, algo grandioso, algo extraordinário. Ou então vai para o campo das competências. Você acha que você não é bom porque você não tem competência para fazer determinadas coisas para o Senhor. E isso não é verdade. Isso é uma grande mentira. É uma grande mentira que tem deixado muitas pessoas fora do extraordinário de Deus para elas. Por quê, queridos? Porque já vamos logo no começo das Escrituras, no primeiro momento, você não precisa ler muito a Bíblia, mas só você já ler o começo da Bíblia, você vai ver que Deus se fez de uma maneira perfeita. Amém? Deus se fez de uma maneira perfeita. Quando Deus criou o homem, Ele diz: é bom, amém? E quando eu falo aí que Deus nos fez perfeitos, não quer dizer que somos pessoas perfeitas, pessoas que têm tudo, né, são tudo, que não falham, que não erram. Não, não é isso. A perfeição, nesse caso, significa que Deus te fez com todas as condições que você precisava para cumprir a vontade dEle. Amém? Agora, Ele sabia que você sozinho, por causa do pecado, não conseguiria. Então, o que Ele fez? Ele planejou a tua salvação, a minha salvação. Porque agora, na salvação, nós temos todos os recursos originais que Deus nos deu, todas as condições necessárias que já tínhamos, porém, por causa do pecado, perdemos, agora foi restaurada em Cristo Jesus, para que nós cumpríssemos o propósito do Senhor. A palavra de Deus é muito clara nisso, mas porém algumas pessoas, às vezes de uma maneira muito sutil, essa crença vai entrando. E a segunda é baseado justamente na questão: será que Deus vai me respaldar? Será que Deus vai cuidar? Será que Deus vai estar ali na hora que eu precisar, na hora que eu falhar, na hora que as coisas saírem fora do controle? Então, pessoas que têm insegurança em relação a isso. Daí se deriva todas as outras crenças limitantes. Amém? A partir daí, tá certo? É daí que começa a desdobrar as crenças limitantes na nossa vida. E toda crença limitante, na verdade, é uma mentira. Amém? É uma mentira que a gente adotou e a gente passou a acreditar naquilo como verdade. E às vezes não estamos conscientes disso. E isso se estabelece na nossa vida, e aquilo, se não for tratado, se não for reconhecido e removido, pode nos deixar fora do propósito de Deus.
Então, eu preciso identificar, sabe, toda crença limitante que na verdade é uma mentira que eu tomei como verdade. E que isso acaba me boicotando, me sabotando. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, vou ler o versículo 26 primeiro, não precisa abrir, amém? Quando Deus diz assim, vamos criar o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Pronto, está aí, você tem tudo que você precisa. Você é bom o suficiente, amém? E você entende que eu estou falando de bom o suficiente, quer dizer, você tem em Cristo Jesus toda a riqueza que você precisa para poder cumprir o propósito de Deus, dons, talentos, habilidade, graça, direção, amém? Tudo que você precisa para fazer a vontade de Deus. Então, e em Gênesis 1:31 ele diz, e quando Deus viu o que ele havia feito, disse, foi muito bom. Mais tarde o Senhor diz, o Salmo 121, versículos 7 e 8, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Eu poderia citar centenas, se não milhares de versículos aqui, que falam disso. Como Deus promete nos guardar, nos proteger, estar conosco. E ele diz assim, ó, o Senhor guardará você de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Então você não precisa ficar preocupado se você vai agradar o suficiente os teus pais, se você é bom o suficiente para os seus líderes, se você é bom o suficiente para os seus irmãos. Isso não deve interferir na tua vida, no teu chamado em Deus. Por quê? Porque para Deus você é bom o suficiente. Diga para a pessoa perto aí de você, vocês estão meio longinho dos outros, né? Mas procura aí dizer, você é bom o suficiente em Deus. E se de repente alguém não considere bom o suficiente, não se importe com isso. Importante é saber que Deus o considera, amém? Que você é apreciado, você tem esse valor para o Senhor, amém? Então, como eu disse, as crenças limitantes, elas têm outro nome, mentiras, ok? Eu coloquei aqui nessa ferramenta o seguinte, identificando as mentiras e a causa, porque toda crença, ela está ancorada em algo, amém? E é aí onde você encontra a causa. Quando a gente trata diretamente com a mentira, sem identificarmos a âncora dela, quer dizer, esse tipo de pensamento, esse tipo de crença que você tem, está ancorado aonde? Aí é onde você identifica a causa, a causa. Então eu coloquei alguns pensamentos, algumas declarações que revelam essas crenças limitantes, mas eu não coloquei a causa aí, tá certo? Porque agora, nesse primeiro momento, não vou falar sobre isso, mas daqui a pouquinho a gente fala. Então, por exemplo, ó, eu não sou inteligente o suficiente. Eu já ouvi isso de várias vezes, de várias pessoas. Não foram poucas pessoas que já disseram, ah não, apóstolo, eu não sei, acho que para mim não dá, eu não sou suficientemente inteligente para isso. Amém? Eu não sou bom o suficiente, como já falamos. Eu não consigo lidar com o fracasso. Não sei como lidar com os meus erros. Algumas pessoas dizem, nunca vou conseguir o que quero. Tem pessoas que têm esse tipo de crença. Aquelas pessoas que têm, eu sou inútil. Outros dizem, sou egoísta. Sou egoísta. Eu sou uma farsa, um pretendente, né? O síndrome do impostor. Eu nunca vou ser capaz de mudar. Amém? De repente, em alguma área, a gente tem essa crença. Bom, talvez em outras coisas sim, mas nisso aqui eu acho que eu nunca vou mudar isso aqui na minha vida. Eu não sou digno. Não consigo lidar com o sucesso. Meu passado condenou meu futuro. Eu não sou capaz. Eu sou um fracasso. Eu sou, e deixei em branco aí, para que você pudesse completar. Amém? Então vai preencher o espaço. E faça isso em espírito de oração essa semana, amém? Buscando ao Senhor. E aí você pode acrescentar qualquer outra crença que você identifica que é limitante nessa lista, amém? E aí nós vamos fazer o seguinte, depois de você trabalhar identificando quais são as crenças, e aí é um trabalho um pouco mais difícil, que vai exigir um pouco mais, e talvez seja até difícil para você. Para alguns talvez seja muito difícil, mas você pode buscar do Espírito Santo, ele vai te ajudar,
para você identificar a causa dessa crença limitante, ou dessa mentira que você tomou como verdade na sua vida. Há uma causa, e aí é onde está a âncora, amém? Há uma causa. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo na equação que a gente está fazendo, tá certo? Por quê? Porque nós vamos trabalhar no sentido de substituir as mentiras pela verdade de Deus, pela verdade da palavra do Senhor, ok? Então, fazendo isso, o processo tem duas etapas. Na primeira etapa, e todas as duas etapas são equações, ok? Então, na primeira etapa você tem a equação 1 e 2, e depois na segunda etapa você tem as equações 3 e 4. Na primeira etapa, foco é justamente a mentira, é a identificação da mentira, ou a identificação dessa crença limitadora. Então, a primeira questão aqui da equação número 1 é a minha realidade ou a causa. Isso é o mais importante, por isso coloquei número 1, amém? Porém, você não precisa identificar a causa de imediato, você primeiro tem que identificar o quê? A crença limitante ou a mentira, tá certo? Então, número 2, a crença limitante que resultou desta realidade ou desta causa. Aí eu coloquei um exemplo aqui. Eu cresci com pais divorciados, essa é a minha realidade, amém? Essa é a minha realidade, quer dizer, eu não conheci meu pai por muitos anos. Quando eu tinha, acho que 14 anos, não me lembro exatamente, mas por aí, na faixa da adolescência para a juventude, foi que eu conheci o meu pai, primeira vez que eu o vi. Então eu cresci com essa realidade, meus pais divorciados. Então, o que eu conheci como pai era a pessoa do meu padrasto. Essa situação, essa causa, essa realidade da minha vida, gerou em mim um sentimento de abandono. E se eu sou abandonado, ou se eu fui abandonado, é porque eu não tenho valor. Entende? Então, isso foi parte da minha crença por um bom tempo. Não, isso não é mais uma crença para mim. Mas eu tive que lidar com isso na minha vida. E não foi uma coisa muito fácil, eu não tinha uma ferramenta dessa para me ajudar. Ok? Nunca ninguém chegou para mim, Grace, e falou assim, durante, enquanto eu estava influenciado por essa crença limitante, nunca ninguém chegou para mim e ensinou sobre isso. Entende? Eu tive que ser tratado diretamente pelo Espírito Santo, já depois de jovem, já quase adulto, amém? Quando eu comecei a entender a verdade de Deus e consegui substituir esta crença que estava ancorada nessa realidade da minha vida. Porque meu pai abandonou a família, amém? Abandonou os filhos. Então, se ele abandonou, é porque talvez eu não tenha valor o suficiente. As crianças deduzem dessa forma, né? Há uma dinâmica terrível nessas questões de rejeição, de abandono, enfim. Então, eu estou compartilhando aqui algo muito pessoal, que eu vivi isso, que graças a Deus isso mudou. Não me sinto mais uma pessoa abandonada, amém? E sabe quando que essa mentira foi colocada por terra na minha vida? E aí você só tem um jeito de vencer a mentira, é substituir a mentira pela verdade, amém? Foi quando de uma maneira muito poderosa, por isso que eu falei, não foi ninguém ministrando na minha vida, mas foi o Espírito Santo de Deus, trazendo uma palavra rema, sabe a rema de Deus para nossas vidas, que é aquela palavra atual, sabe aquele recurso que Deus libera naquele momento para determinada situação. Aquele texto que eu amo muito, eu tenho um carinho especial por esse texto, quando a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário passe a viver em família, amém? Então eu entendi que eu tinha uma família agora, e que eu não era mais abandonado. E por que que eu estava nessa família agora? Porque eu tinha valor. Eu tinha valor. Amém? Então, veja, havia uma mentira, eu acreditava nisso. Quando eu consegui identificar a causa disso, amém? Você identificou a âncora disso. Por que que eu pensava assim? Na época eu não tinha nem ideia. Simplesmente o Espírito Santo trabalhou no meu coração
e removeu essa mentira. Mas aí eu identifiquei que a causa dessa mentira, amém, na minha vida, que gerou uma crença limitante ou limitadora, foi em função justamente de ter passado por esse tipo de situação, de ter vivido esse tipo de trauma, amém? E eu cresci com isso durante um bom tempo na minha vida, acreditando nisso, que eu não tinha valor, por isso que eu fui abandonado. Então, o problema era do meu pai, entende? A questão era ele, não era eu, mas eu acabei tomando isso para a minha vida, como muitas crianças, né, muitos adolescentes acabam fazendo. E a maioria, né, uma boa, pelo menos uma grande parte das nossas crenças limitantes surgiram na nossa infância ou talvez na nossa adolescência, amém? Então, eu substituí essa mentira pela verdade. Qual a verdade? Que Deus me ama, amém? E que Ele jamais vai me abandonar, que Ele é um pai, amém? E que Ele tem uma família, e que agora em Cristo eu sou parte dessa família. Então eu pego um texto da palavra de Deus e coloco aí, que revela para mim essa verdade, e eu me aposso dessa verdade na minha vida. Então, veja bem, mudei. Então eu cresci com meus pais divorciados, equação 2 da primeira parte, amém? Eu sou abandonado e nunca serei valorizado. Aí, na equação parte 2, a verdade. Qual é a equação? 3, eu sou adotado na família de Deus, escolhido e amado. E Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6, deixa isso muito claro, muito bem fundamentado. E aí, desta verdade, eu substituí aquela crença, amém? Limitante, ou limitadora, perdão, por uma crença capacitadora. E qual é a crença capacitadora? Eu sou filho de Deus e tenho grande valor. Amém? Eu sou filho de Deus e tenho grande valor. É esse o trabalho que você vai fazer. Essa é a equação para você substituir as mentiras, amém? Pelas verdades de Deus, pelas verdades da palavra de Deus. Então, vai identificando quantas mentiras, quantas crenças limitantes, quantas você for identificando. Então, primeiro, não procure identificar a causa, identifique possíveis crenças, ok? E aí, depois você vai parar e fazer um trabalho mais profundo, que é justamente identificar a realidade, a causa, amém? Porque tem uma causa. A crença limitante é o efeito, amém? Então sempre vai ter uma causa, e aí você precisa identificar essa causa, porque aí é onde você vai substituir pela verdade da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz a esse respeito? O que a palavra de Deus diz sobre essa situação? Amém? E aí você então faz uma declaração capacitadora agora em relação a essa verdade. Agora, isso não significa, queridos, olhem para mim por favor, isso não significa que você vai ser empoderado com essa verdade imediatamente. Em alguns casos sim, amém? Em outros casos você vai ter que insistir nessa verdade, até que ela seja parte da tua nova mentalidade, até que ela gere em você uma nova mentalidade. Enquanto isso não for, de fato, renovado no seu entendimento, entende o que eu estou dizendo? É o que Paulo fala, a transformação não vem. Transformai-vos, mas a transformação é o efeito. Qual é a causa? Renovar a mente. Então, literalmente, o que ele está falando? Substitua a mentira pela verdade de Deus. E declare essa verdade, e confesse essa verdade, e leia sobre essa verdade, medita sobre essa verdade, até que ela se torne uma realidade na tua mente. Porque o dia que ela se transformar em realidade, uma realidade, você sabe que é a verdade, mas da verdade, você incorporar isso no seu entendimento e tomar aquilo como seu, é diferente, amém? Isso às vezes acontece de uma maneira extraordinária, automática, e outras vezes você vai ter que meditar na palavra, você vai ter que declarar esse texto, você vai ter que citar esse texto. Então eu sugiro que você faça o quê? Decore o versículo, e tantas vezes quanto você puder, no seu dia,
vai declarando esse versículo, vai declarando essa palavra, há poder na palavra de Deus, vai declarando, até que esse texto se torne uma realidade no teu pensamento, até que ele forme em você uma nova estrutura em relação a esse tema, a esse assunto. Então aí isso te transforma de verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos trabalhar um pouquinho essas duas ferramentas hoje aqui.